Pessoal, mais exemplo então, olha. Vamos lá calcular essas derivadas que estão pedindo. Primeiro aqui, a derivada no menos 2, né? Lembrando que aqui existe uma ideia de aproximação, certo? Então, esse menos 2 aqui, ó, né, é um valor de x que é menor do que 1, ó. Como ele é menor do que 1, eu vou usar essa função de cima aqui, ó. Então, eu vou calcular a derivada da função f primeiro, né? Então, vai ficar assim, ó, a derivada da função f vai ser limite. Aí, eu vou copiar essa função de cima, né? Trocando x por x mais h. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes x. Então, 3 vezes x mais h mais 4. Então, isso é o f de x mais h. Menos, e agora eu copio a função do jeito que ela é. 3x mais 4. Então, a primeira vez que eu copio, eu troco x por x mais h. E a segunda vez que eu copio, eu deixo ela do jeito que ela é mesmo. Isso dividido por h, com h tendendo a zero. Aí vai ficar assim, ó, limite de 3 vezes x é 3x, 3 vezes h é 3h, mais 4. Aqui, ó, menos com 3x é menos 3x, e menos com 4 é menos 4. Isso dividido por h, com h tendendo a zero. 3x cancela com menos 3x, 4 cancela com menos 4. Então, vai sobrar o limite de, aqui em cima, 3h, aqui embaixo, o h, com h tendendo a zero. Cancela h com h, a resposta aqui vai dar 3. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que a derivada dessa função, que é f' de x, é igual a 3. Isso para qualquer valor de x, vamos ver aqui, ó, menor do que 1. O exercício pediu x igual a menos 2, ó. Então, quando você for calcular o f' de menos 2, como não tem valor de x para trocar, a resposta vai continuar dando 3. Então, olha só o que acontece aqui em cima, olha só. A derivada dessa parte aqui, ó, vai ser sempre igual a 3. Não importa qual o valor de x. Depois, o exercício pediu para calcular f' de 3, ó. Só que para calcular f' de 3, primeiro eu vou calcular a derivada da minha função. Só que se o x é 3, o x já é maior do que 1. Então, a minha função vai ser essa aqui, ó. O 2 sobre x, 2x sobre x mais 1. Certo? Beleza, vamos calcular então a derivada dessa função. Então, eu vou colocar aqui, ó, limite. Primeiro, eu vou copiar essa função trocando x por x mais h. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes x mais h sobre x mais h mais 1. Então, copiei a minha função trocando x por x mais h. Menos, copia a função do jeito que ela é, ó. Então, 2x sobre x mais 1. Tudo isso dividido por h, com h tendendo a zero. Beleza, vamos desenvolver isso aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar só essa expressão aqui de cima e vou colocar aqui embaixo. Depois eu volto com a palavra limite aqui, ó. Essa parte de cima aqui, ó, 2 vezes x é 2x, 2 vezes h é 2h. Dividido por x mais h mais 1, menos 2x sobre x mais 1, tudo isso dividido por h. Vou tirar o mínimo aqui dessa parte de cima. O mínimo entre x mais h mais 1 e x mais 1 é a multiplicação entre eles. É o x mais h mais 1 vezes o x mais 1. E aí eu vou fazer assim, ó, essa parte aqui dividido por essa, vezes essa de cima. Então, isso vai dar 2x mais 2h vezes x mais 1. Né? A mesma coisa eu faço do outro lado aqui, ó, menos. Essa parte de baixo, dividido por isso aqui, vai cancelar x mais 1 com x mais 1, e o resultado multiplica-se por menos 2x. Então, vai ficar menos 2x vezes x mais h mais 1. Vai ficar isso aqui, ó. Embaixo aqui, esse h é como se fosse h sobre 1. Então, na divisão da fração, eu mantenho a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo, ou seja, vezes 1 sobre h. E vou multiplicar, ó, 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 1, 2x. 2h vezes x vai ficar 2hx ou 2xh, tanto faz. 2h vezes 1 vai dar 2h. Menos 2x vezes x é menos 2x ao quadrado. Menos 2x vezes h é menos 2xh. E menos 2x vezes 1 vai dar menos 2x. Sobre x mais h mais 1 vezes x mais 1. Tudo isso multiplicado por 1 sobre h.
2x ao quadrado cancela com menos 2x ao quadrado. Menos 2x cancela com 2x. 2xh cancela com menos 2xh. O que sobrou aqui então? Sobrou 2h sobre o x mais h mais 1 vezes o x mais 1. Beleza? Vezes 1 sobre h. Ó. Cancela esse h com esse h aqui. Então, isso que sobrou aqui, ó, eu vou voltar com ele para dentro da palavra limite. Então, vou lá em cima de novo. Aqui, a palavra limite está aqui, ó. Aqui, ó, limite. Então, vou voltar aqui e colocar limite. Aí, sobrou 2 sobre x mais h mais 1 vezes x mais 1, com h tendendo a 0. Se tiver sobrado h, a gente coloca 0 no lugar dele. Aqui sobrou o h aqui, ó. Colocando 0 no lugar dele, vai ficar 2 sobre x mais 1 vezes x mais 1, ó, né? Ou a mesma coisa que 2 sobre x mais 1 ao quadrado. Beleza? Olha só. Aqui, eu vou até colocar a função aqui de novo, ó. Desculpa aí. Então, a gente percebeu o seguinte. Olha só o que a gente tinha percebido. Essa função de cima, a gente tinha feito a derivada dela e encontrado 3. Essa de baixo, eu acabei de ver a derivada dela e a derivada dela deu isso aqui, ó. 2 sobre x mais 1 ao quadrado. Tudo bem? Mas como eu quero calcular a derivada no ponto 3, e como o 3 é maior do que 1, eu vou pegar a derivada que eu encontrei, que é essa aqui, e vou trocar o x por 3. Aí vai ficar assim, ó, 2 sobre 3 mais 1 ao quadrado. Então, eu troquei esse x por 3, ó. 3 mais 1 é 4, 4 ao quadrado é 16, então vai dar 2 sobre 16, simplificando é igual a 1 sobre 8 aí, ó. Beleza? Então, 1 sobre 8 aí. Beleza. Além disso, eu vou colocar a função aqui de novo, ó. Além disso, o exercício pediu para calcular o f de 1. Então, mais uma vez, ó, aqui a gente pode até escrever assim, ó, derivada da função. A derivada da função é, em 3x mais 4, a derivada deu 3. Em 2x sobre x mais 1, a gente encontrou a derivada igual a isso aqui, ó, x mais 1 ao quadrado. Então, foi isso que a gente encontrou. Para essa parte de cima foi o 3, para essa parte de baixo foi isso aqui que a gente encontrou. Quando a gente vai calcular a derivada no ponto 1, que é o que está pedindo agora aí, a gente tem um problema o seguinte. Por quê? Porque a derivada é um limite. Isso aqui, então, não é x igual a 1, é x próximo a 1. Se x é próximo a 1, ele pode ser menor do que 1 ou maior do que 1. Então, isso aqui gera necessidade do que a gente chama limite lateral, derivada lateral. Desculpa, derivada lateral. Então, a gente faz a derivada à esquerda e a derivada à direita, né? Essa derivada à esquerda seria desenvolver toda aquela derivada para valores de x menor do que 1. Só que a gente não precisa fazer porque a gente já fez e isso deu 3, certo? A derivada à direita, teríamos que desenvolver toda a derivada dessa função, porque esse mais aqui indica maior do que 1. Só que a gente não precisa fazer porque a derivada à direita já deu isso aqui, ó, né, que é 2 sobre x mais 1 ao quadrado. Então, eu vou colocar isso aqui e substituir o x por 1, ó, 1 mais 1 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 2 sobre 1 mais 1 é 2, 2 ao quadrado é 4. Simplificando aqui, isso aqui vai dar meio. Ou seja, a derivada à esquerda deu 3, a derivada à direita deu meio. Toda vez que as derivadas laterais forem diferentes, a derivada no ponto não vai existir. Porque a derivada é limite. E para que o limite exista, os limites laterais têm que ser iguais. Ou seja, então a derivada da nossa função vai ser isso aqui, ó. Vai ser 3, né? Aqui, ó. Deixa eu colocar até aqui, ó. Ela vai ser isso aqui, ó. Ela vai ser 3 sempre que x for menor do que 1, que é o que estava aqui. E ela vai ser isso aqui sempre que x for maior do que 1. Não vai ter sinal de igual, porque como a gente acabou de ver aqui, ó, não existe a derivada no ponto 1. Beleza?